Obrigado, pessoal. Acho que a gente vai começando já os 10 minutos de tolerância. Na linha do que a gente tem feito no comitê, a gente tem fatiado alguns temas para discussão em relação à reparação de danos concorrenciais, especialmente a partir da lei nova. E hoje queria agradecer a presença da Gisela Sampaio, que é sócia aqui do BMA e professora da UERJ, da Amanda Taide, sócia do Pinheiro Neto e também professora da UNB, e do Gianvito Ardito, também do Pinheiro Neto, que aceitaram aí o nosso convite para discutir conosco esse tema que certamente vai ter bastante espaço para discussão e com um viés até mais multidisciplinar. Então, queria agradecer de novo aos nossos convidados pela disponibilidade e por terem aceitado participar. E também agradecer a Karen, que é coordenadora do comitê, que me ajudou aqui e vai moderar a discussão. Vamos lá, gente, renovar novamente o agradecimento aos nossos palestrantes, Gisela, Gianvito, Amanda, muito bom ter vocês aqui para trazer um pouco de ar novo, de novas ideias para os nossos membros aqui do comitê. A gente preparou essa palestra, não é bem palestra, né, esse debate de hoje, com algumas perguntas que eu vou fazer para os convidados. Tá? A ideia é a gente tratar inicialmente sobre o que a gente fala quando a gente fala de intertemporalidade, porque a gente está falando especificamente sobre o que a gente tem de novo em relação à prescrição, né, com a Lei 14.470, mas quando a gente pensa o que é novo, a gente pensa também como que era na lei anterior, e a lei anterior também não era muito clara. Enfim, a gente vai tratar aqui um pouquinho sobre o que é a questão de intertemporalidade, como que a gente aplica ou considera uma nova lei quando ela entra em vigor, a que fatos que elas se aplicam ou não, focando bem na questão de prescrição. Tá? Aí a gente vai tratar um pouquinho sobre quais eram as regras de prescrição antes da nova lei, o que surgiu com a nova lei, o que é novo, o que não é, para a gente tentar chegar à conclusão em relação a cada um dos aspectos sobre prescrição da nova lei, quando que ela se aplica aos casos aqui especificamente. Então, já passando direto aqui para as perguntas, em benefício do tempo, a gente vai tentar separar um pouquinho de tempo no final da apresentação para perguntas, mas quem tiver dúvidas pode já mandando aqui no pontinho aqui do Q&A, que às vezes a gente já endereça ao longo da apresentação, então a gente deixa para o final mesmo, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar com a Gisela, né, especialista aqui em Direito Civil. Passa para a gente um pouquinho informações sobre essa questão da intertemporalidade, né? Sabendo que a Lei 14.470 entrou em vigor em 16 de novembro do ano passado, e entrou em vigor na data da sua publicação, né, que foi essa data, mas isso não significa que as normas se aplicam todas imediatamente para os fatos que já tenham acontecido ou casos em andamento, né? Então, fala para a gente um pouquinho, Gisela, sobre intertemporalidade, o que é, como que se aplica, focando na questão da prescrição, por favor. Tá ótimo. Primeiro, bom dia a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou fazer primeiro um disclaimer, eu sou professora de Direito Civil, não sou advogada de concorrencial, mas posso agregar aí na discussão enfim, eu sou uma estudiosa de prescrição, é um tema que me interessa muito, é um tema que eu adoro, um tema, na verdade, que não é nem de direito civil, né? Se a gente parar para pensar, é um tema da teoria geral do direito. A gente estuda em direito civil, porque, na verdade, no direito civil a gente estuda vários temas que, na verdade, seriam de teoria geral do direito. Mas, tentando aí agregar na discussão, vamos lá, já entrando aí para responder a sua pergunta, né? A regra geral no nosso sistema é a regra da irretroatividade das leis. Lei nova não retroage, essa é a regra geral. A gente tem uma exceção no nosso sistema, que é uma exceção que tem sede constitucional, está lá prevista no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, que diz lá que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Tá? Então, a primeira observação que eu tenho para dizer é que a lei nova não retroage para beneficiar o réu, não é para beneficiar o autor. Né? A Constituição é clara, dizendo que ela só retroage excepcionalmente se for uma situação para beneficiar o réu. Bom, quando a doutrina no Brasil olha para o artigo da Constituição, a tendência, o que a doutrina majoritária afirma é que esse princípio da retroatividade da norma mais benéfica, ele é aplicável, na verdade, em todos os ramos do direito que tem algum viés
punitivo. Então, embora a Constituição, né, uma interpretação literal, pode parecer que se aplica só para normas de direito penal, mas, na verdade, o que a doutrina entende, a interpretação que a doutrina faz desse artigo, é que o princípio da retroatividade se aplicaria a todos os ramos do direito que têm viés punitivo, inclusive o direito concorrencial, né? E a verdade é o seguinte, que mesmo uma interpretação literal desse artigo da Constituição não afasta a possibilidade da gente aplicá-lo para o direito administrativo sancionador, porque a Constituição ela não fala expressamente em norma penal. Paralelamente a isso, a gente tem no nosso CPC um artigo importante, que é o artigo 14, que diz que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso. A gente não tem uma regra análoga para o direito civil, prescrição é um assunto de direito material, né? Mas, assim, de modo geral, o que a doutrina diz é que no direito civil as normas também não retroagem. Até porque no direito civil, de modo geral, ao contrário do direito penal, né, a função do direito civil é diferente. Embora a gente tenha hoje na doutrina alguns autores dizendo que a responsabilidade civil tem caráter punitivo, essa nem é a corrente ao qual eu me filio, né? Eu acho que, de modo geral, a função da responsabilidade civil não é essa. Assim, a gente não deve pegar essa norma, que é uma norma de direito concorrencial, e estender para todo e qualquer caso de direito civil. Acho que isso seria temerário. Então, assim, de modo geral, o direito civil não tem caráter punitivo, então a gente não admite a aplicação de uma lei nova a fatos pretéritos. Essa é a regra geral, ou seja, o direito civil segue a regra geral. E nesse caso, especificamente, ainda tem uma situação peculiar, né? Porque essa norma de direito concorrencial, ela vem em benefício da vítima, porque ela fala no ressarcimento em dobro, e ela vem também para tentar, pelo que eu entendi, acabar com uma antiga controvérsia sobre qual é o prazo prescricional que eu aplico. Mas, definitivamente, ela não é mais favorável para o réu, né? Então, a rigor, eu acho que a gente não teria nenhum fundamento para aplicar a fatos pretéritos. O que a gente poderia ter é uma discussão, que são as suas perguntas, né, que eu imagino que você vai fazer na sequência, que a gente sabe que, às vezes, uma formação do cartel acontece lá atrás, mas as infrações vão sendo praticadas reiteradamente. Mas aí a gente pode falar disso mais à frente. O direito civil também conhece a figura do dano continuado. Mas, assim, em geral, respondendo a sua pergunta, não retroage. Só se for para beneficiar o réu, o que no direito civil é difícil de acontecer. Obrigada. Vamos passar agora para a Amanda e para o João Vitor, mas talvez focando na Amanda, que é especialista em direito da concorrência, além de comércio internacional, compliance, consumidor. Vocês publicaram, né, vocês dois, juntamente com o René Medrado e com o Luiz Henrique Fernandes, acho que foi no início desse ano, no Conjur, um artigo bem interessante tratando sobre a regra prescricional dessa nova lei, e fazendo referência a uma decisão muito importante do STJ, que foi proferida em outubro de 2022, ou seja, logo antes da publicação da nova lei, então aplicando, né, a lei anterior. Vocês podiam compartilhar com a gente um pouquinho sobre o que vocês identificaram de relevante nessa decisão e o que ela fala sobre qual que era a regra aplicável para a prescrição antes da nova lei? Perfeito, Karen. Obrigada pelo convite ao IBRAC, em nome de você, Karen, em nome do Zé. Uma alegria participar em parceria aqui com o João Vitor, meu coautor, e com a Gisela, e estar aqui participando desses debates. E é interessante, em especial, o convite ter vindo a partir de um artigo, então só dá a maior alegria da gente continuar publicando, né? A vida acadêmica, por vezes, é solitária, então o fato de que um artigo foi publicado em janeiro e a gente está aqui podendo debater um pouquinho essas reflexões só dá mais alegria para a gente continuar escrevendo, e deixando muito claro que são reflexões escritas a lápis. Eu acho que a gente fez reflexões iniciais sobre alguns pontos que a gente identificou que poderiam ainda ter alguma lacuna em que pese a publicação da lei,
E como que surgiu, eu acho, que esse artigo, e isso reflete um pouquinho da nossa reflexão. A gente teve a publicação da lei, da tão aguardada lei que alterava, então, o regime de reparação civil, depois de 4 anos de tramitação, foi publicada em 16 de novembro, e até então poderia parecer que estava tudo resolvido. Quando a gente viu internamente no escritório, que tinha sido, então, disponibilizado o inteiro teor, em 14 de dezembro, de uma decisão do STJ, que já tinha acontecido em 25 de outubro, ou seja, a decisão foi anterior à publicação da lei, mas a disponibilização do inteiro teor foi depois, foi aí em meados de dezembro. E a gente foi estudar o que estava o inteiro teor daquela decisão. E a pergunta inicial surgiu essa reflexão inicial surgiu de uma pergunta que eu fiz para o Luiz, que é o nosso coautor. Falei, Luiz, espera aí, o que começa a valer? A decisão do STJ acabou de sair, então, assim, em tese, ela vai pacificar o assunto, mas agora a gente tem uma nova lei, o que é igual e o que é diferente. Então, essa foi um pouco da reflexão, a gente compartilhou as reflexões com o René e trouxe civilista, o Javito, nosso civilista aqui, para ter certeza que a gente estava caminhando corretamente, para identificar um pouco. Então, respondendo a sua pergunta, Karen, eu acho que essa decisão do STJ, para colocar um pano de fundo, ela trata do cartel de laranja, do suco de laranja, é um cartel de algum modo já conhecido pela comunidade antitruste. O CAD instaurou o processo administrativo e teve, ao longo da instrução, TCC, que as empresas, então, confessaram a prática de cartel por mais ou menos 10 anos, 95 a 2006. E eu acho que essa decisão ela é importante, essa decisão do STJ ela é importante por 3 principais pontos. Então, o primeiro ponto que eu acho que toca bastante diretamente com a nova lei, e a gente conversa um pouquinho sobre ela, diz respeito ao marco inicial da contagem do prazo prescricional, que sempre foi uma controvérsia, digamos, para o direito concorrencial. O segundo ponto diz respeito ao prazo em si de prescrição. 3, 5, 10, qual que é a teoria que a gente vai aplicar sobre um prazo de prescrição? E uma terceira reflexão, uma reflexão um pouco diferente, eu acho, vou comentar um pouquinho sobre isso, a respeito dos impactos de uma decisão positiva do CAD nas ações civis de reparação, e seja mesmo de uma decisão negativa, e qual seria o viés, de algum modo, não vinculativo com a parte civil. Então, desses 3 pontos, eu acho que o primeiro ponto que eu chamaria atenção é que a decisão do STJ ela é, de algum modo, bem didática, para a gente tentar enquadrar os fatos diante de um passo a passo, vamos dizer. Então, eles colocam, olha, para situações consideradas singelas, o prazo inicial seria aquele momento da lesão propriamente dita ao direito subjetivo patrimonial. O que, então, coincidiria com o nascimento da pretensão ou do exercício do direito de ação. Isso para situações que seriam singelas. Para situações mais complexas, a gente teria uma necessidade de maior interpretação e análise. Como que daria essa maior interpretação e análise? A gente explode em mais 2 hipóteses. Então, a gente tem situações singelas, situações complexas, e das situações complexas a gente tem 2 bifurcações. Nessas situações complexas, então, a gente teria uma primeira perna, que seria uma perna de em sendo uma obrigação contratual, o marco inicial seria o momento da violação do direito, do descumprimento do contrato, do inadimplemento da ciência, independentemente da ciência do credor. E se for uma obrigação extracontratual, a gente deveria considerar o momento da ciência da conduta ilícita. E aqui é interessante a gente mencionar que o STJ entendeu que em ações em que a gente não tem a decisão do CAD, que são aquelas ações chamadas, que a gente chama de ações standalone, o termo inicial seria
das obrigações extracontratuais. Então, a gente teria que o marco inicial da prescrição para essas ações standalone seria o momento em que aquele ato ilícito é efetivamente conhecido pela vítima. O que, para nós do concorrencial, mais uma vez, continua gerando uma série de discussões, porque a gente fala em que momento que é de fato conhecido. É o momento da busca e apreensão, é o momento da instauração do IA, é o momento da instauração do PP, do IA, do PA, é o momento da remessa do processo da SG para o tribunal, é o momento da decisão do tribunal, é o momento do embargo. Qual é o momento que é aquela decisão efetivamente conhecida? Então, acho que para as ações standalone, a gente continua tendo aí uma discussão sobre qual seria esse prazo, vamos dizer. Mas quanto às ações follow-on, aquelas que são baseadas, né, em uma decisão do CAD, o termo seria, de fato, a decisão definitiva do CAD. Então, acho que a decisão do STJ ela é interessante nesse primeiro ponto que eu mencionei de marco inicial de prescrição, por colocar um passo a passo, como se fosse um mapinha, um mapa da mina, apesar de não necessariamente chegar ao tesouro, você tem um pouquinho do caminho para encontrar suas pistas de qual seria o marco inicial. O segundo ponto, com relação ao prazo em si da prescrição, é interessante que, como, né, foi mencionada que as ações reparatórias teriam uma natureza extracontratual, o prazo seria de 3 anos. O que é super interessante, porque, no fim das contas, a lei veio depois e traz um prazo diferente desse prazo definido no STJ. Então, mais uma vez, é uma reflexão que a gente... É interessante perceber uma mudança nas aplicabilidades, e aí a gente vai conversar sobre isso, também com relação ao prazo de prescrição. E, por fim, o terceiro ponto. Então, passei pelo marco inicial da prescrição, sobre prazo de prescrição, e, por fim, sobre a correlação, digamos, entre a caracterização do cartel e a ocorrência dos danos individuais dele decorrentes. O que é interessante é que uma perna do argumento trazido pelo STJ é, de algum modo, natural. Então, fala assim, olha, o fato de ter existido um cartel não necessariamente repercute na existência obrigatória ou natural de danos. Ok, isso aqui a gente já está, de algum modo, a gente pode concordar muito facilmente. A outra perna que eu achei interessante dessa decisão, porque ele fala... a afirmação de que o cartel não se verificou não significa por si só que as condutas não possam ter causado prejuízos às empresas nas transações obrigacionais. Ou seja, mesmo que o CAD tenha decidido pelo arquivamento do processo, dizendo, vamos dizer, no limite, tá? Chegando num cenário mais extremo, falando que não houve cartel ou que não tem indícios suficientes, isso não seria um elemento definidor da ausência, digamos, de danos individuais, assim, passíveis de uma ação de reparação. Então, eu acho que essa decisão é interessante quando a gente foca, né, nesses dois pontos relacionados à prescrição, com relação ao termo inicial, porque a gente coloca para as ações standalone o prazo como sendo aquele que é conhecido pela vítima, para as ações follow-on, ok, é mais tranquilo, é a decisão definitiva do CAD, e quanto ao prazo prescricional, uma definição muito clara de que as ações reparatórias têm natureza extracontratual, então que teria um prazo de 3 anos. Isso muda um pouquinho com a publicação da lei 14.470, que traz alguns regramentos diferentes, e a gente começou a refletir, portanto, o que se aplicava. Para frente, a gente, de algum modo, já sabe com a nova lei, mas para trás, o que se aplicaria, que é exatamente essa fala inicial da Gisela sobre o cabimento de uma eventual retroatividade da lei quanto ao termo de prescrição e ao prazo prescricional. Acho que é isso um primeiro pano de fundo. Muito didático, Amanda, como artigo, muito bem escrito, parabéns a todos vocês. Muito bem, então vamos analisar agora, acho que a ideia da sua exposição foi exatamente mostrar, pelo menos por meio dessa decisão do STJ, qual seria o entendimento da legislação aplicável antes da nova lei, né? Então vamos analisar agora o que a nova lei trata
sobre esse tema para a gente tentar identificar o que é novo ou o que não é. Né? Então, a Lei 14.470, ela determina que o prazo prescricional para as ações de reparação é de 5 anos, né? Que o marco inicial é a ciência inequívoca do ilícito e que a ciência inequívoca ocorre com a publicação do julgamento final do processo pelo CAD. Então, vamos sortear cada um desses itens para a gente discutir cada um deles. Então, começando com o prazo de 5 anos. Acho que você já até expôs isso, né, Amanda? É algo novo, né? Algo que que a gente pode considerar realmente que é algo novo, que mudou o que a lei previa antes. Eu acho que sobre esse ponto, como eu mencionei, a gente teve, de algum modo, pacificado a discussão sobre os fatos. A gente, no artigo, tentou fazer um marco, né? O que aconteceu antes da decisão, antes da publicação da nova lei e depois da publicação da nova lei. Então, acho que antes da publicação, a gente entendeu que o prazo seria, de fato, o de 3 anos, que seria o prazo previsto pela decisão do STJ. Para as ações follow-on, que são aquelas ações que a gente tem a decisão do CAD já proferida e que a gente vai ter ação de reparação com base nela, a gente teria maior clareza sobre o prazo de 5 anos, porque, então, para todo mundo ficar na mesma página, né? Quando a gente vê o artigo 46A, parágrafo 1º, ele escreve: prescreve em 5 anos a pretensão à reparação de danos causados pelas infrações à ordem econômica previstas no artigo 36 dessa lei, iniciando-se a sua contagem a partir da ciência do equívoco. E aí a gente vai ter alguns outros parágrafos para poder analisar. E aí, quando a gente vai para pensar, portanto, nas ações standalone, que a gente não tem a decisão, que fica um pouco dessa controvérsia, a nosso ver, se seria aplicável o prazo da nova lei, de fato, que é a que tem a vigência, vamos dizer, ou se a gente teria ainda assim essa aplicabilidade da decisão do STJ com um prazo de 3 anos, já que a lei não é clara quanto à aplicabilidade desse prazo para ações standalone, apenas para ações follow-on. Então, acho que esse é um ponto que a gente vai ter argumentos pró e contra, e que a gente ainda tem espaço para discutir, vamos dizer, a aplicabilidade desse prazo de 5 ou de 3 anos, mais uma vez, deixando claro onde que está a controvérsia. Ações standalone posteriores à publicação da 14.470. Esse tema está interessante, acho que até tinha adiantado em algum comentário, porque eu acho que eu tenho uma visão um pouquinho diferente, mas aí eu vou deixar também até para Jean Vitor e Gisela comentarem, porque eu acho que a ideia de que o prazo de 5 anos não está claro para as ações standalone é por causa da análise de que no caput do novo artigo fala que não correrá prescrição durante o curso do inquérito. E o prazo de 5 anos vem como um parágrafo do caput, e aí você interpreta que, por ser um parágrafo do caput, necessariamente ele estaria falando da mesma situação em que houve um inquérito do CAD. É isso. O que a gente entendeu é que é muito claro a existência do prazo de 5 anos para ações follow-on, mas que para a standalone ela não é evidente, vamos dizer. Então, a gente quis levantar essa possibilidade de uma interpretação. Talvez a gente tenha argumentos mais fortes para um lado ou para o outro, é um outro ponto aqui, eu acho que para a gente dizer. Mas o objetivo aqui foi levantar a discussão. Nem tudo está resolvido. Eu acho que essa a mensagem, vamos dizer, do nosso artigo. Não é a bala de prata que a gente estava esperando para resolver todos os problemas das ações de reparação. E sem ter que discutir especificamente se o prazo de 5 anos vale para follow-on ou standalone, Gisela, especificamente considerando que o prazo de 5 anos seria uma disposição nova, né, considerando a legislação anterior e a decisão do STJ, como que você entende que se aplicaria o prazo prescricional a partir da nova lei? Vamos lá, eu estou achando ótima a explicação da Amanda, super didática. Eu tenho algumas considerações para fazer sobre essa lei nova, tá? Primeiro,
é o seguinte, eu não sei se o pessoal de concorrencial tem esse conhecimento específico, mas esse artigo, né, quando ele diz assim, a nova redação do 46A, né, quando a ação de indenização por perdas e danos originar-se do direito previsto no artigo 47 dessa lei, não correrá a prescrição durante o curso do inquérito ou do processo administrativo no âmbito do CAD. Esse artigo, que parece uma grande novidade no sistema, ele não é uma grande novidade. A gente tem no Código Civil um artigo com uma redação muito parecida, que é o artigo 200, e a gente tem na Lei das SA um outro artigo com uma redação muito parecida, que é o 288. Então, o 200, eu até anotei aqui para ler, o 200 ele diz assim, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. E o 288 da Lei das SA diz lá que quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva ou da prescrição na ação penal. Então, assim, a redação do 200 e a do 288, ela é ligeiramente diferente, mas, sem dúvida nenhuma, essa redação da lei nova concorrencial está inspirada nesses dois artigos. E aí, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, o artigo 200 no Código Civil é um artigo muito pouco explorado e que gera muitas controvérsias. Eu, inclusive, na UERJ, eu já teve uma época da minha vida que eu ofereci uma eletiva no PPGD para mestrado e doutorado sobre prescrição, que deu origem a esse livro aqui, eu vou fazer uma pequena propaganda, O Ajuízo do Tempo. E esse livro tem 2 artigos que super interessam para essa discussão, tá? Um é escrito por uma orientanda minha, que é a Luísa Matinelli, que escreveu, o tema dela de dissertação de mestrado foi o artigo 200, e aí eu pedi para ela escrever um artigo nesse livro sobre o artigo 200 do Código Civil. Tem um outro artigo que interessa para essa discussão também, da Raquel Saab, que é um artigo sobre o termo inicial da prescrição. Então, assim, o artigo 200, se vocês forem interpretar literalmente, ele parece ser uma causa impeditiva da prescrição. Então, assim, quando a gente estuda o Instituto da Prescrição, né, o Código separa, o Código Civil traz causas que são impeditivas do início do fluxo do prazo prescricional. Aí tem um outro capítulo falando sobre as causas suspensivas e outros artigos falando sobre as causas interruptivas. Então, um artigo 200, numa interpretação literal, ele parece ser uma causa, não uma causa suspensiva, nem uma causa interruptiva. Ele parece ser uma causa que obsta o início do prazo prescricional. Como o artigo 46A, né, esperado nessa mesma redação, também parece. Só que o que acontece? Há muita diferença entre os prazos prescricionais na esfera civil e na esfera penal. A tendência é que os prazos prescricionais na esfera criminal sejam muito mais largos. E aí o artigo 200 é um artigo que tenta lidar com essa situação. Olha, se o mesmo fato, ele na esfera criminal configura crime, ou pode configurar crime, e na esfera civil ele também vai ter uma repercussão, né? Como é que eu faço com a prescrição se eu tenho marcos prescricionais muito distintos? A gente tem crime que prescreve em 30 anos. No direito civil, o maior prazo prescricional é de 10 anos, é o nosso prazo geral, né? Então, o artigo 200, ele entra no nosso sistema para lidar com esse tipo de situação. Só que qual é o problema? O problema é que quando a doutrina olha para o artigo 200, a percepção da maior parte dos autores é de dizer o seguinte, olha, não dá para interpretar esse artigo literalmente. Porque se você interpretar literalmente, né, se o simples fato poder configurar crime já obstar o início do prazo prescricional na esfera civil, né, a gente vai alargar muito os prazos prescricionais na esfera civil. Então, a tendência da doutrina é dizer o seguinte, olha, esse artigo, apesar da sua redação ser ruim, apesar dele parecer ser uma causa que obsta o início do prazo prescricional, ele, na verdade, ele deve ser interpretado como uma causa suspensiva. Tá? Então, essa é a posição, eu diria, da maior parte da doutrina hoje no Brasil, que o 200 é uma causa suspensiva. E aí, qual é o problema dessa lei concorrencial? O problema é que ela se inspirou num artigo ruim do Código Civil, que suscita uma série de controvérsias. E hoje, se vocês olharem a jurisprudência do STJ sobre o artigo 200, tem uma quantidade enorme de decisões dizendo o seguinte, olha, peraí, alto lá, não é causa que obsta o início do prazo prescricional, e mais do que isso,
para você aplicar o artigo 200, é porque você precisa ter um fato a ser apurado no juízo criminal que seja questão prejudicial do juízo cível, porque senão não faz sentido, né? Se o simples fato, né, se uma determinada ação lá de um agente poder configurar dano na esfera civil, mas também crime na esfera penal, se o simples fato de poder configurar já interferir no prazo na esfera civil, a gente vai largar muito os prazos na esfera civil. Então, o STJ tem uma tendência a dizer o seguinte, olha, quando for uma questão prejudicial que precise ser apurada no juízo criminal, aí sim, o fato de você ter uma investigação criminal ou uma ação penal proposta, né, e aí no direito penal, né, ainda tem, né, a ação penal pode ser pública ou privada, pode ser por iniciativa da vítima ou do Ministério Público, mas assim, o simples fato do episódio poder ser apurado na esfera criminal não interfere no prazo prescricional na esfera civil, só vai interferir se você precisar do juízo criminal por conta de alguma questão prejudicial. Então, por exemplo, né, na esfera civil, uma pessoa invadiu minha casa e quebrou vários objetos de arte da minha casa. Se eu não sei qual é a autoria, e a autoria está sendo apurada no juízo criminal, essa é uma questão prejudicial que tem relevância para o juízo civil, né? Para o direito civil, pretensão é uma palavra que é até difícil de explicar o significado, né? Quando eu tenho que explicar isso para um cliente estrangeiro, é um sufoco, porque pretensão não é um termo que tem uma tradução tão direta para o inglês, ela é uma noção que vem do direito alemão, não é a mesma coisa do que direito de ação, mas o significado da palavra pretensão é meio possibilidade de eu exigir. Então, assim, se uma pessoa, né, vamos no meu exemplo, invadiu minha casa, quebrou várias obras de arte, mas eu não sei quem é a pessoa, como é que eu vou exercer minha pretensão? Eu posso ter um direito de ação, mas eu não sei contra quem eu proponho a ação. Então, na verdade, assim, eu não posso exigir eu não posso fazer valer o meu direito subjetivo, a minha pretensão, melhor dizendo, se eu não sei qual é o autor, né, quem foi que invadiu minha casa. Então, e se esse fato está sendo apurado no juízo criminal, faz todo sentido isso suspender o prazo prescricional para a esfera civil. Agora, qual é o problema? Por que esse artigo dá tanta controvérsia? Porque, às vezes, você tem a investigação penal e não chega a ter a ação penal, porque no final da investigação se chega à conclusão que o fato não é crime, e o Ministério Público não chega a ajuizar uma ação. E o inquérito ele é arquivado. Às vezes, né, a investigação ela é bem sucedida, vira uma ação criminal, e aí, da onde é que eu conto? Como é que eu faço para suspender a prescrição nesse caso? Então, de modo geral, né, isso tem o artigo 200 ele gera uma série de controvérsias, mas, de modo geral, o que se entende na doutrina é que o 200 é uma causa suspensiva e que, na verdade, se basta você ter um inquérito ou uma ação penal em curso para o prazo prescricional ficar suspenso. E aí, quando é que ele volta a correr? Ele volta a correr ou do arquivamento do inquérito ou do trânsito julgado da decisão na esfera criminal. O que ocorrer depois, né? Se a investigação não virou uma ação penal, a prescrição volta a ocorrer com o arquivamento da investigação. Se virou uma ação criminal, a prescrição volta a ocorrer com o trânsito julgado da decisão criminal. E aí, né, qual é o problema que a gente tem hoje aqui por conta dessa lei? A gente tem o artigo 46A, inspirado no artigo 200, que, por sua vez, é um artigo que suscita uma série de controvérsias, e, assim, a redação é ruim. E aí o legislador concorrencial, ele se inspirou numa redação ruim. Então, ele colocou, novamente, não correrá a prescrição durante o curso do inquérito ou do processo administrativo no âmbito do CAD. Então, assim, não correrá. Numa interpretação literal, parece ser uma causa que obsta a prescrição. Não parece ser nem causa suspensiva, nem causa interruptiva. Como a tendência da doutrina, no artigo, né, examinando o artigo 200, foi de entender que é uma causa suspensiva, eu tenho para mim que provavelmente essa vai ser a solução que vai ser dada para essa lei. Provavelmente o artigo 46A vai ser entendido como uma causa suspensiva. Agora, eu confesso, assim, eu não sou advogada de direito concorrencial como a Amanda,
Mas, assim, olhando para esse artigo aqui, ele não parece fazer muita distinção entre as ações essas que dependem da investigação criminal ou não. Então, eu acho que isso vai gerar realmente uma controvérsia, tá? Eu acho assim, olhando aqui o simples fato porque o 200, né, também pode acontecer de um fato, poder configurar crime e nunca ser instaurada uma investigação. E aí a vítima, na esfera civil, ela tem que ajuizar uma ação, porque a prescrição vai estar correndo para ela, né? Porque ela não vai poder se valer dessa causa suspensiva do artigo 200. Então, aqui eu diria o seguinte, que a vítima de um cartel, se ela ficar esperando o CAD fazer alguma coisa ou se instaurar alguma investigação, pode ser que isso nunca aconteça. E se isso nunca acontecer, é bom ela exercer logo a pretensão dela, né? Se ela tiver já elementos suficientes para poder exercer essa pretensão. E a verdade é o seguinte, a prescrição é um dos assuntos mais controversos do direito civil. Então, essa lei, ela, por exemplo, quando ela fala em ciência inequívoca, prescreve em 5 anos, que bom que ela fixou, pelo menos, o prazo aplicável, né? Então, pelo menos para as ações que não são stand-alone, ela já tentou resolver uma controvérsia. Mas quando ela fala assim, iniciando-se a sua contagem a partir da ciência inequívoca do ato ilícito, isso também não é uma novidade no nosso sistema, tá? Eu preciso dizer isso para vocês. A gente tem no Código Civil alguns artigos, e já tem jurisprudência no STJ sobre isso, falando de ciência inequívoca, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o artigo 206 do Código Civil, que diz lá que prescreve em 1 ano, inciso 2, a pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele, contado o prazo. E aí a linha B, contra os demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Então, assim, essa questão da prescrição ser contada da ciência é uma discussão que existe no direito civil há muito tempo, né, a teoria da accionata, porque o artigo 189 do Código Civil, também numa interpretação muito literal, ele dá a entender que a prescrição começa a ocorrer da lesão, mas não necessariamente a pretensão surge de uma maneira concomitante e simultânea com a lesão. Aqui, eu, assim, né, com o meu papel de civilista, vou recomendar um outro texto para quem tiver interesse nessa discussão. A gente tem um desembargador acho que do TRF aqui da 2ª região, que é o doutor André Fontes. Ele tem um livro exatamente sobre o conceito de pretensão. Ele tem um livro chamado A Pretensão como uma Situação Jurídica Subjetiva. E aí, nesse livro, ele diz o seguinte, olha, são várias etapas, na verdade. Primeiro ocorre o descumprimento de um dever jurídico, depois a não realização de uma prestação, o nascimento da responsabilidade, a insatisfação do direito subjetivo, a lesão, e aí sim o nascimento da pretensão, e com o nascimento da pretensão, o início do prazo prescricional. Então, ele tenta dissecar em momentos, assim, fatiar em momentos, para explicar quando é que surge a pretensão. E, às vezes, a pretensão não surge com a lesão. E, às vezes, né, se eu sou vítima de um cartel, e eu nem sei que eu sou vítima, na verdade, assim, eu sofri um dano, mas eu não tenho ciência, eu não posso exercer minha pretensão, eu nem sei que eu sofri o dano, eu não sei contra quem eu tenho que ingressar com a ação. Então, assim, essa questão da ciência ela é muito relevante para o direito. Eu já tive um caso no escritório que eu trabalhei junto com um advogado do contencioso, muito antes da vigência dessa lei, e a gente tentou usar o artigo 200, aplicando analogicamente para processo administrativo sancionador. E nesse meu caso concreto funcionou. Então, assim, todas essas discussões, elas para o direito civil, elas não são tão novas assim. Agora, a ciência, quando o direito civil fala que a ciência ela é relevante para marcar o termo inicial da prescrição, não é qualquer ciência, tá, Amanda? A gente fala em ciência, mas é uma ciência que tem que ser apurada do ponto de vista objetivo.
Então, não é só quando eu sei, quando eu, vítima, sei, é quando eu sei ou deveria saber. Né? Então, a gente diz, olha, a ciência é uma ciência objetivada. Né? Nesse livro que eu coordenei, O Ajuízo do Tempo, tem um artigo também sobre termo inicial da prescrição, que é exatamente sobre isso, para discutir que ciência é essa que deflagra o início do prazo prescricional. Então, não é uma ciência subjetiva, é quando eu sei ou deveria saber que eu sofri o dano, então, né, eu tenho todos os elementos para poder exercer a minha pretensão. Às vezes também eu tenho ciência da autoria, mas eu não tenho ciência da extensão do dano, que também é um problema. Então, assim, essa é uma questão que para o direito civil é complicada. Agora, nesse aspecto, eu acho até que o legislador concorrencial foi feliz, porque ele qualificou a ciência. Não é uma ciência qualquer, é uma ciência inequívoca. Né? E mais do que isso, além de ter qualificado a ciência, ele disse lá, considera-se ocorrida a ciência inequívoca do ilícito por ocasião da publicação do julgamento final do processo administrativo pelo CAD. Né? A pergunta que fica e se não houve a investigação, e se não chegou, né, a situação não chegou a gerar um processo administrativo junto ao CAD, que é aí que dá margem para essa interpretação da Amanda, olha, então nesses casos, se a pessoa quiser seguir ela mesma numa ação standalone, então nada disso se aplica. Mas eu tenho dúvida, tá, Amanda, porque eu acho que, vamos lá, o artigo 200, ele também não resolve esse problema, mas eu diria que a jurisprudência hoje do STJ entende mais ou menos o seguinte, se não tem investigação em curso e você tem todos os elementos para exercer a sua pretensão, você tem que exercer. O problema é essa frase, você tem todos os elementos para exercer a sua pretensão? Aí que é o problema, porque, né, você pode entender que numa ação standalone você já tem todos os elementos, você tem mais a que exercer a sua pretensão, mas pode ter algum outro motivo que você entenda lá. Nesse caso concreto não tinha, e aí se justifique um termo inicial mais para frente. Enfim. Não sei se eu ajudei muito ou se eu estou atrapalhando a discussão para agregar mais complexidade, mas a verdade é assim, se a gente olhar o 288 da lei da DSA, se vocês olharem os comentários do 288, tem também doutrina patinando, porque a redação é muito pouco explicativa. Eu acho que é bem o que a Amanda comentou, né? A gente achou que com a nova lei tinha esclarecido muita coisa, estava tudo mais certo, mas na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que ainda tem muito espaço para dúvida. Sabe qual é a minha percepção, Karen? Que, na verdade, né, o legislador aí se esperou no artigo 200, mas sem perceber que o artigo 200 é um dos artigos que mais suscita controvérsias em matéria de prescrição. Aliás, como tudo em matéria de prescrição, né? O que é um contrassenso, porque é um instituto que visa preservar a segurança jurídica e é um dos mais controversos do Código Civil. A minha percepção até é que a ideia de incluir essa ideia de suspender o prazo durante a investigação do CAD foi muito mais o interesse do próprio CAD. Não sei se a Amanda estava lá na época do CAD, que houve essa discussão, quando houve estudo do projeto de lei originário, mas havia muito essa discussão de ações de reparação que foram propostas e pedidos de acesso aos documentos do CAD, e o CAD queria convencer o judiciário de que poderia afetar a sua própria investigação se fossem abertos os documentos, poderia afetar o programa de leniência, se fosse dado acesso aos documentos de leniência, etc. Então, a nossa percepção, né, de quem atua na área foi muito mais de tentar proteger a investigação do CAD, dando a garantia aos autores que eles teriam direito de ação após o curso da investigação do CAD, do que talvez ter sido inspirado no artigo 200. Se talvez a gente tivesse, naquela ocasião, se voltado para o nosso ordenamento jurídico e pensado como isso se aplicaria com base em experiências anteriores, talvez isso teria sido solucionado. Mas, em benefício do tempo, a discussão está ótima, queria ficar aqui o resto do dia discutindo, mas vou pedir para o Jean Vitor fazer algumas considerações. Concordo sobre o que foi dito, e se puder já passar para a gente um pouquinho a percepção do que afinal é novo na lei, o que a gente tem, como que a gente aplica a nova, o que a gente considera novo, pelo menos o que for considerado novo, né? Ao que se aplica, né? Em que situações que elas se aplicam. Karen, obrigado pela disponibilidade,
convite. Achei muito interessante o paralelo que a Gisela fez com o artigo 200 do Código Civil. Eu tenho uma percepção de que talvez, acho que na linha da Karen, foi mais um fruto casuístico e que, portanto, por isso que veio o parágrafo 2º para estabelecer o que é um exemplo de ciência inequívoca, né? Acho que talvez foi inspirado pela accionata, mais na jurisprudência, talvez, do que próprio na lei, que veio a ideia do legislador de trazer, tá bom, deixa eu dar um exemplo aqui, então, pode não ser o único, mas é um exemplo de qual seria uma ciência inequívoca para esse tipo de caso. E eu acho que a ponderação da Amanda quanto da incerteza transita muito do que a gente vê pelo próprio STJ. Porque a Gisela vai lembrar, há cerca de 4, 5 anos, voltamos a discutir se o prazo prescricional da extracontratual era 3, se era 10, se tinha que juntar os prazos prescricionais de 3 e 10 anos, das responsabilidades. Então, assim, o STJ, com base num julgado de plano de saúde, pensou em mudar a jurisprudência, deu um fuso entre os civilistas, que era basicamente pacificado qual era a dinâmica de prazo prescricional. E isso também vem um pouco num contrassenso de fazer uma lei à base de interpretações jurisprudenciais, né? Então, essa questão de prescrição, acho que é extremamente sensível, e os civilistas, a gente se degladia diariamente com casos do gênero. Eu acho que tem 2 pontos para acrescentar no que a Gisela falou. É a questão do Código de Processo prevê a suspensão do processo civil quando tem uma investigação em curso no criminal. Então, isso corrobora um pouco na linha da interpretação de que ela trouxe. E você tem o próprio Código Civil, lá na frente ele vai falar que as responsabilidades elas são independentes a civil e a criminal, salvo a hipótese de ter reconhecido a autoria, né? Então, eu acho que essa discussão quanto à prescrição em casos de cartéis, e aí indo para a sua última pergunta, Karen, e para caminhando em benefício do tempo, eu acho que a gente tem hoje um cenário de que, anterior à entrada em vigor da lei, acho que a gente não vai ter, casos já transitados em julgados, a gente não vai ter uma discussão a respeito, acho que não vamos estar falando de rescisória, nem nada do gênero. Então, há o prestígio à coisa julgada constitucional. A gente vai ter casos já em cursos, na vigência da lei, em que aí me parece que o prazo prescricional era o prazo da lei anterior, não tinha previsão na lei concorrencial, então, portanto, parece ser o Código Civil que se aplica, e salvo raríssimas exceções, a gente vai estar falando do prazo trienal da responsabilidade extracontratual. Obviamente, há uma casuística, eventualmente uma questão consumerista, pode entrar aqui ou ali numa situação diferente, mas me parece que a gente vai ter, nesse cenário, a gente vai estar clean de que esse seria, em tese, a interpretação. E vamos lá, gente, a gente está falando de um julgado da 4ª turma do STJ que não chegou a ser, que já acabou, não houve embargo de declaração, não houve discussão, talvez também por conta da lei ter vindo e tentado dar uma sinalização, o assunto deu uma minguada, mas a gente tem hoje uma sinalização do STJ que parece bem factível em termos práticos de que, olha, responsabilidade extracontratual, 3 anos, e nós vamos discutir aqui de quando é a ciência inequívoca. Especialmente, quando você tem a lição do CAD, está resolvido o problema. Mas vocês que atuam muito na área sabem o quanto foi discutido isso nos últimos 10, 15 anos, a quantidade enorme de ações que nós temos, tem ação civil pública, o que tem de discussão a respeito da indenização de danos concorrenciais. Então, civil público talvez seja um objeto para um novo painel, aqui não vamos misturar as coisas, mas o que me parece aqui é a sensibilidade do ponto que a Amanda trouxe logo na abertura. A lei, ao prever um regramento específico e ao vincular dentro de uma interpretação caput e parágrafos que a Karen bem mencionou, pode levar a uma interpretação restritiva, ainda que possa, olhando como um todo, não ser a que parece que vai vingar, mas ela traz uma possibilidade de uma interpretação restritiva. E isso, no nosso dia a dia, é algo que a gente vai ter que lidar quando não tiver um processo administrativo, ou mais do que isso, né, gente? Você tem um processo administrativo instaurado
e você pode ter tido um TCC. A quantidade de TCCs que se tem hoje, são poucos processos administrativos que são efetivamente julgados e chegam ao seu termo pelo CAD. Então, no final do dia, você pode ter uma decisão de suspensão da prescrição, na linha do que a Gisela falou, durante um período, e depois você vem com um TCC, com as dinâmicas que um TCC pode ser visto pelo judiciário nesse tipo de interpretação. Porque lembramos, o TCC em ação civil pública, por exemplo, veio antes, há muito tempo criado, e até hoje traz a celeuma de é um piso indenizatório, não é um piso indenizatório, tem reconhecimento ou não tem reconhecimento de conduta. Então, tudo isso no cenário global leva a uma incerteza de fato interpretativa, ainda que na minha particular visão há uma sinalização do prazo de 5 anos e há uma sinalização de que a ciência inequívoca é a decisão do CAD, ok, e nos casos em que você não tem um processo administrativo, você vai ter que falar, como a Gisela bem pôs, olhar o caso a caso. A casuística vai identificar quando tinha uma possibilidade de indenização, quando era factível de que o autor tinha ciência que havia uma pretensão dele, que ele sabia que havia um cartel e que ele teria condições mínimas. Você também não vai falar de condições totais de liquidação, mas se havia uma condição mínima de poder liquidar algum dano. Perfeito. E o último ponto, em relação aos fatos que ocorreram antes da nova lei, mas as ações ainda não foram propostas. É consenso de todos que a gente aplica a regra da lei anterior? Pergunta é ótima, né? Consenso em prescrição, acho que é um pouco difícil, né? Mas, vamos lá, eu acho que eu atravessei a Gisela ia falar. Não, enfim, consenso vai ser difícil, mas eu tendo a achar o seguinte, vamos lá, o ato aconteceu antes da lei, a investigação já ocorreu, o CAD já proferiu uma decisão, concordo 100% com o Jean Vitor, não tem rescisória, não tem nada, é fato consumado. Se o fato aconteceu antes da vigência da lei, mas, por exemplo, o CAD não abriu uma investigação, não ajuizou não fez lá o procedimento adequado ainda, eu acho assim, o prazo prescricional vai ser o da lei velha, porque o fato ocorreu no passado. Mas eu tendo a achar isso, pelo menos, né? Mas eu acho o seguinte, o fato dessa lei não estar em vigor não significa que a gente também não pode entender que a prescrição vai ficar suspensa, porque eu tinha o artigo 200 no Código Civil, que eu poderia usar analogicamente, né? Agora, para mim, a situação mais difícil nem é essa, a situação mais difícil porque a gente sabe que cartel, né, ele pode ter se formado lá atrás e a pessoa, né, o cartel vai praticando atos reiterados e a pessoa vai continuamente sendo vítima daquele cartel, num exemplo de dano continuado mesmo. E essa expressão, dano continuado, para o direito civil, ela é uma expressão que ela também suscita uma certa controvérsia, porque, na verdade, o dano continuado, ele só se configura, na verdade, quando a lesão é continuada, quando há atos constantemente gerando danos. Então, aí é que a gente vai ter a situação mais difícil, porque o cartel ele pode ter se configurado à luz da lei velha, ter gerado danos à luz da lei velha, mas a pessoa continuou sofrendo danos desse cartel já na vigência da lei nova. Que aí é bem a situação de dano continuado. E aí o que a doutrina costuma dizer é que o dano continuado ele renova o termo inicial da prescrição. Então, eu vou poder, né, pleitear, digamos assim, em relação aos atos as infrações que foram ocorridas à luz da lei nova, eu não tenho a menor dúvida que eu vou aplicar o prazo de 5 anos. Mas se o dano foi reiterado, a gente pode ter uma situação meio esquizofrênica, de tipo assim, suponhamos um ato que assim, a lesão está ocorrendo continuamente, veio a lei nova, se a pessoa ajuizar a ação 5 anos depois, ela vai pedir a indenização de 5 anos para trás, ou seja, já na vigência da lei nova. Agora, pode ter uma situação em que, por exemplo, a lesão ela se estancou no tempo
quando a lei nova já estava em vigor há 4 anos. Se eu aplicar a lei nova para trás, eu posso pleitear danos que eu sofri nos últimos 4 anos, sem dúvida. Mas se eu retroagir 5 anos, aí, na verdade, a lesão vai ter ocorrido já na vigência da lei velha. Aí é que eu tenho o problema mais difícil de direito intertemporal. Porque, a rigor, eu só devo aplicar a lei nova a partir para as infrações que ocorreram já na vigência da lei nova. Então, nesse exemplo, né, sofri danos continuadamente, continuei a sofrer na vigência da lei nova. Aí, quando a lei nova tem 4 anos de vigência, eu vou tentar propor a minha ação. Assim, se eu ajuizar com base na lei nova, né, os 4 últimos anos estão dentro da vigência da lei nova, está ótimo. Agora, se eu tentar pegar 5 anos, aí eu vou pegar atos que ocorreram na vigência da lei antiga, aí eu acho que não dá, entendeu? Então, acho que assim, a gente vai ter um problema de direito intertemporal aí. Enfim, por conta dessa discussão da mudança do prazo, né? Porque eu estou entendendo que... agora, Amanda, realmente o prazo, no seu entendimento, você acha que mudou o prazo? Ou, na verdade, o prazo era controverso e hoje a lei falou que são 5 anos? Não, agora a lei fala que é 5 anos, mas antes... Claramente. Mas antes era controvertido ou... Era controvertido, super controvertido, assim, a gente tinha uma série de artigos. Se era controvertido, também, né, eu não elimino a hipótese de algum juiz falar assim, olha, era controvertido, já tinha gente que entendia que era 5 anos, a lei veio falando de 5 anos, então vou aplicar 5 anos. E aí vai ser mais fácil de resolver. Aí vem o STJ e fala que é 3, então é por isso que eu acho que... mas fala um pouquinho antes da lei, né, assim, enfim, assim... Vai dar muita discussão isso aí. O Jean ia falar alguma coisa, depois eu falo uma última coisinha, só um spoiler também. Vai lá, Jean. Pode seguir, Amanda, não ia... você acabou pegando o ponto que eu ia acabar complementando aqui, mas pode Desculpa. seguir. Imagina. O que eu ia dar era só um spoiler aqui, que tem um artigo novo que eu e a Carolina Pagotto Treviso, a gente submeteu à revista do CAD semana passada. Então, vamos ver se o CAD vai aceitar nosso artigo e a gente publica aí uma versão resumida no Conjur também. Mas a gente basicamente tentou fazer uma análise sobre essa aplicabilidade no tempo das normas dos novos artigos trazidos pela 14.470. Então, a gente basicamente classificou cada um dos novos artigos e parágrafos dessa nova lei como norma material ou norma processual, para identificar qual que seria o efeito da aplicabilidade, e depois disso a gente fez tipo um mapa parecido com esse artigo também, tentando ser o mais didático possível. A gente fez um mapa da mina aí colocando qual seria a aplicabilidade dessa lei para ações já extintas, para ações pendentes, então para ações que estavam em cursos e para ações a serem iniciadas, que era exatamente essa pergunta aí, Karen, que você está fazendo. Então, eu acho que tem mais pontos aí para a gente explorar e já fica aqui o spoiler também para essa pesquisa belíssima da Carolina Pagotto Treviso, que eu tive a alegria de escrever juntamente com ela. Só uma complementação, Amanda. Eu acho que o único legislador que previu minimamente a questão de regra de transição de prescrição foi quando teve o Código Civil. Fora isso... né? Mas olha só, na época gerou muita controvérsia também. Exato. Mas hoje a gente vê o benefício, né, Gisela? Quantidade de casos que a gente tem, então, quantidade de ação de improbidade administrativa, por exemplo, que nós temos com essa mudança da regra de prazo de prescrição, amplia, reduz, tem uma tal forma que o legislador não vem e não estabelece. No caso concorrencial, até faz o mínimo sentido, porque a lei já não tinha uma previsão a respeito. Então, você teria uma dificuldade de fazer uma regra de transição, porque ele já não estabeleceu. Mas poderia ter vindo e sedimentado uma disposição específica para estabelecer essa regra de transição para situações continuadas. Passou mais que metade do prazo, não passou, e tudo mais. Acho que isso seria salutar, e aqui a gente vai ter dificuldade de aplicar extensivamente o Código Civil nessa regra, me parece que é mais complexo. Acabou que, na minha percepção, eu não sei se o STJ ajudou tanto vocês assim. Ajudou um pouco.
Tentou ajudar. Tentou. Tentou Bom, ajudar. gente, eu acho que, dado o avançado da hora, se Zé Inácio estiver de acordo, ou estiver de acordo, às vezes a gente encerra aqui. Tinha duas perguntas aqui no chat. Se vocês ficarem disponíveis, talvez, para responder por e-mail, ou se as pessoas puderem entrar em contato com vocês, eu peço que façam isso. E agradecer muitíssimo a presença de vocês, a preparação para esse evento. Foi muito interessante, acho que esclareceu muita coisa. Ainda mostrou que realmente a gente precisa ter muito debate, muita discussão aqui internamente, e vocês ajudaram muito com as nossas reflexões. Agradeço realmente muito em nome do Comitê do IBRAC. Obrigada, Karen. Obrigada, prazer. Karen. Obrigada, Zé. Obrigada, Dora, pelo apoio de sempre. Prazer, gente. Obrigada, Obrigado por tudo. pessoal. Prazer, Zé, obrigada, obrigada também Jean. pelo convite. Amanda e João Vitor, foi um prazer conhecer vocês. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau. Prazer, gente. Tchau, tchau.